Olá, bonitos e bonitas, tudo bem? Aqui é a professora Luana Jensen e hoje vamos desvendar mais alguns mistérios da língua portuguesa. Olha só que interessante, hoje vamos trabalhar com gênero textual da esfera científica. Mas o que significa isso? São aqueles gêneros que trabalham a ideia de pesquisa, de regulamentos, que fazem parte do cotidiano das atividades que nós fazemos, por exemplo, na escola, na comunidade do seu bairro. São aqueles gêneros que trabalham a ideia de fazer regras. Pode ser, por exemplo, sobre o jogo de futebol que vocês fazem no final de semana, ou como lidar o comportamento na sala de aula. E até mesmo o regulamento das regras para os professores. É o nosso querido gênero textual, regulamento. Afinal de contas, é necessário para organizar o nosso dia a dia. E como isso pode aparecer na prova? Justamente para vocês identificarem aqueles gêneros que nós podemos utilizar uma linguagem mais informal, espontânea, a conversa nossa do dia a dia, e os gêneros textuais que nós precisamos usar uma linguagem mais formal. É o caso do regulamento. Por isso, por exemplo, as próprias regras de um jogo de futebol ou de um jogo de basquete. O regulamento ele pode ser organizado de uma forma mais elaborada, por exemplo, quando é sobre um campeonato, já que temos categorias, primeiro, segundo, terceiro lugar, e aí é preciso uma organização com preâmbulo, com as normas gerais, as normas específicas, colocar os objetivos desse regulamento. Mas ele também pode ser mais simples, justamente só colocando o que cada pessoa deve cumprir naquele espaço, naquele horário, naquele local. Como, por exemplo, um jogo de futebol. Olha só o exemplo que nós temos aí relacionado ao esporte. Confederação Brasileira de Futebol. Capítulo 5 das disposições financeiras. Então observem que pelo título nós já trabalhamos uma linguagem mais formal. Cada capítulo significa que vai tratar de algo diferente. Pode ser sobre a organização do time, a organização financeira, como será o campeonato, em que lugar vai acontecer. Cada um desses assuntos ganhará um capítulo diferente e cada capítulo terá as suas observações. Como segue aí no exemplo, olha só. Artigo 13 é a organização. Os artigos iniciam lá desde o primeiro capítulo, então por isso que o número já está aqui no 13, certo? A renda líquida de cada partida do clube, mandante, devendo os descontos sobre a renda bruta ser aplicada de acordo com o disposto no regimento. Então, o dinheiro que entra desses times, como vai ser dividido. Artigo 14 vai trazer uma outra regra e o artigo 15 ainda vai tratar sobre o preço do ingresso. Ou seja, os três artigos trabalham a parte financeira. Recapitulando então, este exemplo e os demais, o regulamento tem o objetivo de organizar uma atividade para que todos os participantes possam aproveitar e usufruir daquele momento. É claro que, por ditar regras, você precisa cuidar e trabalhar com a linguagem formal, aquela que tem um cuidado com a gramática. Tranquilo? Aproveita então e pratique aqui nos exercícios na Super Ensino. Qualquer dúvida, só dar o play novamente. Até a próxima!